Para quem não me conhece, meu nome é Isadora e eu recebi o diagnóstico de perda auditiva com 2 anos, com 13, 15 e 17 anos. Eu comecei a ir na ginecologista e aos 17 a ginecologista percebeu que a menaque estava atrasada. Os médicos não estavam avaliando muito bem, né? Então eles não percebiam. Demorou bastante a perceber. Então, aos 17 eu fiz um exame de banda G para descobrir se tinha alguma síndrome. E aí deu normal, deu 46 xixi e eu comecei a fazer faculdade de Direito aos 20 anos. Com 21 anos, né, já estava com 1 ano de faculdade, eu comecei a passar mal diariamente. Comecei a sentir dores nas juntas, comecei a sentir fraqueza. E eu não conseguia ficar sentada na sala de aula. Começava a sentir melhor ficando em pé. Então eu comecei a andar pela faculdade toda para avaliar não, né, gente? Para aliviar as dores nas juntas, no tornozelo, no joelho, no pulso, no corpo todo, né? Era uma fraqueza imensa. Então, passei mal 6 meses e aí só piorava. Começou a dar dormência, começou a dar formigamento. Quando foi meados de agosto, setembro, eu fui pro pronto-socorro aqui da cidade. E eu fui pro pronto-socorro 2 vezes, em 10 dias. Da primeira vez, eles pediram para fazer exame de urina, de sangue, essas coisas. E deu infecção urinária. Só que pro médico não era nada. Ele disse pra minha mãe que era drama. 10 dias depois eu voltei ao pronto-socorro, porque eu estava passava muito mal diariamente, né? Passava mal desde o início do ano, então era 6 meses direto. E aí, na segunda vez, deu infecção urinária de novo, e a médica falou que era drama pela segunda vez. Então a minha mãe resolveu me levar ao médico de forma particular, na época. Então a gente foi no reumatologista, Dr. Carlos Bom Tempo, e por causa das dores nas juntas, por causa de tudo, de todos os sintomas, né? Parecia que batia alguma coisa do reumatismo. Então, ele pediu exame de sangue, pediu exame de ressonância, pediu muitos exames. E aí deu infecção urinária, ele passou antibiótico. Foi aí que eu descobri que eu estava com alergia ao quinolona. Eu não me adaptei ao antibiótico que ele passou. Então eu tive que tomar outro antibiótico para a infecção urinária. Na mesma época eu descobri que estava com artrite reumatoide, né, que era dor nas juntas. E eu comecei a ir no doutor Silviomar de novo, já tinha ido aos 17 anos. E aí ele resolveu fazer exames novamente, resolveu ir no congresso, levou o meu caso para lá para poder ver se chegava algum diagnóstico. Então, ele retornou do congresso com diagnóstico de síndrome de Ferrari, só com sintomas clínicos, sinais físicos. Então, a síndrome de Ferrari, os sintomas dela são perda auditiva, sintomas neurológicos como ataxia, comoção.
sintoma de atraso da puberdade, né? Ausência de menarca. E assim, eu entrei direto na menopausa, eu não tive assim, adolescência. Então, então a doença foi progredindo. Com 13 anos eu estava com perda auditiva severa, dos dois lados, severa profunda. Quando eu cheguei na fase adulta, tinha uns 18 anos, eu estava com perda severa dos dois lados. E agora, no mês de março desse ano, eu tive o diagnóstico de perda profunda. Cheguei no último grau da perda. O aparelho auditivo que eu estava usando, ele quebrou em abril desse ano, eu acho. E desde então eu estou assim no mundo do silêncio, não escuto nada. Só escuto sons altos, escuto minha mãe gritar, escuto barulhos altos, explosão, foguete, só som alto. Então, o aparelho também não estava dando muita resposta. E há 2 anos eu estou em investigação para alguma coisa que está acontecendo na visão, que a gente ainda não sabe o que é, mas estamos investigando para descobrir o que é que está acontecendo. Parece que eu não estou enxergando tão bem. E não é só o óculos, né? Não é só aumentar o grau. É mais alguma coisa que está acontecendo na visão. E eu tenho ido na neurooftalmo há 2 anos. E a gente está tentando chegar em algum diagnóstico, de algum sintoma, de algum sinal da possível síndrome. Então, eu ainda não consegui fechar o diagnóstico da síndrome, porque eu cheguei a fazer exame de painel genético pelo SUS, Sistema Único de Saúde, mas não chegou ao diagnóstico, chegou o diagnóstico inconclusivo. E a geneticista pediu ectoma, que é um exame bem caro, né? Eu consegui o exame por 4.700 no Preuri, mas não consegui fazer ainda porque é muito caro e não temos dinheiro ainda para fazer o exame. A gente não sabe se tem como fazer pelo Sistema Único de Saúde. Não sabemos se o governo consegue fazer o ectoma para a gente tentar fechar o diagnóstico da doença. Porque as pesquisas em relação à síndrome já foi fechada. Foram 12 tipos da síndrome de Ehlers, mas ainda precisa de pessoas com a doença em todo o mundo. E como a doença ela é uma doença muito rara, temos poucos casos ainda, muito poucos. Então a gente precisa de mais gente com a síndrome, porque são vários genes, são 12 genes até o momento. E isso atrapalha um pouco, porque como são poucas pessoas, cada um tem um tipo de gene. E aí eu teria que fazer o ectoma para ver qual é o meu gene, qual é o meu tipo da síndrome, se for realmente essa síndrome. E talvez também não saia no ectoma, mas ia ser um avanço, né? Se eu fizesse o ectoma. Então, eu ainda estou na suspeita, mas também estou com esse problema de visão que ainda não sabemos do que é. E a consulta é muito cara, porque é com a neurooftalmo, os exames são caros também, exames de visão. Então, é isso, pessoal. Eu sei que eu tenho uma doença há 12 anos,
mas eu luto com uma doença há 33 anos. E ela foi progredindo, e agora a visão. Então, eu estou tendo cada surpresa hoje em dia. Todo dia eu tenho uma surpresa. Um dia eu vejo a minha mãe, eu não enxergo ela às vezes. Outro dia, às vezes, eu vejo meu pai, eu não enxergo ele. Às vezes eu vejo as minhas irmãs aqui na casa também, não vejo elas. Então, você vê que a doença está progredindo e você não sabe o que você tem realmente. É uma luta. E eu estou lutando todos os dias. Então, uma luta diária. Então, mas eu não desisto. A gente não deve desistir. Estamos há 2 meses e pouco de ter mais um dia das doenças raras. Dia 28 de fevereiro de 2026, teremos mais um dia para todos os doentes raros de todo mundo. E eu estou aqui para apoiar todos vocês, de todo mundo. E eu espero que vocês também estejam para me apoiar também nessa luta, para chegar ao diagnóstico, para fechar também e para descobrir realmente o que está acontecendo com a minha visão e também para que eu possa voltar a ouvir, para que eu possa voltar ao meu mundo sonoro novamente. Um beijo para todos vocês, meus seguidores.